Hoje eu vou compartilhar com você uma história que eu já contei muitas vezes, né? Mas é para você entender que a cocriação depende muito, não é a rapidez que chega para você ou da maneira que você cocria, depende muito de como você pensa e como você fala e como você acredita. A cocriação ela é muito simples, mas você precisa, né, ter uma maneira que você lida com aquilo que você deseja. E é por isso que eu vou te contar a história da cocriação mais fantástica que aconteceu na minha vida. Não se trata de grandes realizações, como já aconteceu, não é? Eu receber título, ser premiada, não, nada disso. Eu estou contando a história mais simples da minha vida de cocriação e a mais fantástica, que foi como manifestou um jogo de panelas na minha vida. Quem me conhece, conhece essa história. Então, é sobre a forma que eu agia quando eu desejei as panelas, é sobre isso, tá bom? Porque não importa se é um carro, não importa se é uma casa ou um simples jogo de panelas, não é? A lei da atração, ela funciona da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Então, você nem precisa aprender qual criar. Você tem que lidar mais com suas crenças e com seus medos e a forma que você lida com seu sonho. Então, aconteceu o seguinte, quando eu tinha 16 anos, estava namorando, com 17 anos eu fui viver com meu namorado, ele morava sozinho na fazenda, e eu tinha que continuar meus estudos, eu queria mudar para a cidade. Então ele pediu à minha mãe que deixasse eu ficar pelo menos um ano na fazenda até ele organizar tudo e a gente voltar para a cidade. Então, para eu retomar meus estudos. E quando eu fui, né, eu queria comprar um jogo de panelas, e a minha mãe não deixou eu comprar as panelas. E ele não deixou eu comprar as panelas. Primeiro porque eu não sabia cozinhar. Minha mãe nunca deixou eu entrar na cozinha, porque ela trabalhava fazendo salgados e doces, e ela falava que se a gente entrasse na cozinha ia cair cabelos na, né, na comida dela, na panela, e ela fazia o prato e dava na mão. E ele falava: "Ó, lá em casa tem muita panela, somos só eu e você, então a gente não precisa de tanta panela". Mas eu falei: "Eu quero levar um joguinho de panela novo, né, alguma coisa nova, assim, que eu tenha comprado para minha casa". E ele falava: "Não, mas não precisa comprar panela, você pode comprar lençol, coxa, alguma coisa assim que você queira, mas você não sabe cozinhar, para que você quer tanta panela?". E eu falei: "Mãe, mas eu queria comprar panela". Então ela falou: "Então você compra aí umas 3 panelas", conversando lá eu, ele e ela, né, ele falou: "Ah, compra aí umas 3 panelinhas avulsas, uma para feijão, outra para arroz, né, outra para o macarrão, sei lá, uma frigideira, mas não compra o jogo, porque jogo de panela é muita panela e você não precisa de tanta panela". Aí tudo bem, né, eu comprei 3 panelinhas avulsas, né, mas queria mesmo era o jogo de panelas. E quando eu fui para a fazenda, eu fiquei lá sem ir à cidade durante um mês, a gente só ia para fazer feira, né. Então eu morei lá 1 ano e 3 meses e todo final de mês eu ia ao supermercado. E quando eu olhava na prateleira, assim, né, eu via aquelas panelinhas mais lindas, né, aquele joguinho lá arrumado na prateleira. E ele não dava as panelas. Para que panela? Você não precisa de panela. E eu sentia no meu coração, ai, aquelas panelas tão lindas lá no meu armário, né, e visualizava. Hoje eu sei que é visualizar. Mas naquela época eu via, né, minhas panelinhas lá no meu armário e ia embora sem as panelas. Passava um mês, ia de novo na cidade fazer compra, no mesmo supermercado estava lá aquelas panelas lindas, né. Tinha umas tinha cabinho de madeira, né, outra era só de alumínio batido. Eu queria muito um joguinho de alumínio batido, né. E ia embora para casa, mas via as panelas e na minha cabeça é a mesma coisa de eu ver aquelas panelinhas no meu armário, e ele não dava, né. E foi assim durante 1 ano e 3 meses, todo mês indo ao mercado e via. E aí, quando eu mudei para a cidade, né, um dia ele estava plantando graminha na frente da casa, estava sentado na varanda e passa um homem, né, um mascate. A gente não tinha muro ainda na casa não, a gente tinha um murinho, porque tem um portãozinho, né, que a gente passa, tem um portão da garagem, então faltava o portão da garagem. No portãozinho do lado dava para ele entrar e tinha um murinho assim, então quando eu vi o homem gritando: "Olha as panelas, quem quer comprar panela?", eu falei com ele, assim, no impulso, né: "Meu bem, olha as panelas". E o homem escutou, o homem das panelas escutou e parou na frente da nossa casa, com aqueles jogos de panela, os jogos de panelas mais lindos, né. Oh, panelinhas lindas. "Olha aqui as panelas são de alumínio batido, é bom, é alumínio forte". O homem
continuou mostrando as panelas, tirou do saco, pegava uma panela, mostrava: "Olha, alumínio bom", aí batia assim no fundo da panela. E eu feliz, né, grata porque aquele homem estava ali, né. Eu falava: "Tomara que ele consiga convencer meu marido a comprar a panela". Mas tudo que ele falava não adiantava, que o homem não queria as panelas. E o homem não se deu por vencido, sabe que mascate quando cusca que vai vender, quer vender mesmo, né, e vai. "Olha essa tampa aqui, esse pregador aqui é forte, olha, pode pegar assim, não solta, é parafusado, não sei o quê". Aí meu marido e eu dando atenção ao homem, olhava de longe, né, olhava, não tirava os olhos da panela e nem do homem, e meu marido, né, olhava para o homem: "Não, moça", continuava mexendo no jardim. "Eu sei que suas panelas são boas, são fortes, mas a gente não precisa de panela. Agora que ela vai ter o primeiro menino e só somos eu e ela aqui, não tem precisão de panela. Eu e ela, a gente não usa as panelas que tem". E o homem continuou: "Olha essa outra aqui é grande, é funda e tal, fica com as panelas". Aí meu marido: "Não, não vou ficar com as panelas". Aí o homem: "Olha, eu vou te dar 5 vezes para pagar". Aí ele: "Não, moço, não é dinheiro não, essa a questão aqui não é falta de dinheiro não, é porque a gente não precisa de panela". "Não, mas aí a senhora não precisa me dar entrada, o senhor me dá entrada daqui 1 mês, e eu te dou 6 meses para pagar". "Não, moça, a gente não precisa de panela". E eu feliz de ver aquele homem insistindo, eu estava torcendo para o homem convencer ele a ficar com as panelas. Ele não queria. Aí o homem: "Olha, eu vou te dar 7 meses para pagar as panelas e daqui 2 meses eu venho pegar a primeira parcela". Pegou as panelas, colocou no saco, amarrou e colocou em cima do muro e foi embora, largou as panelas lá. Meu marido sorriu, achou graça. O homem foi andando com um carrinho de mão cheio de panela, aqueles carrinhos de pedreiro, os carrinhos de pedreiro, não tem que faz leva massa de cimento? Pois o homem foi embora com as panelas nesse carrinho, e meu marido esticou a cabeça assim e falou: "Olha, daqui 2 meses, quando o senhor vier pegar a primeira parcela, o senhor vai levar as panelas de volta, porque a gente não vai usar as panelas", e sorriu. E eu rapidamente falei: "O que que não vai usar? É agora que eu vou fazer meu almoço é nelas". Peguei era almoço ou jantar, eu sei que eu já fui lá, já peguei as panelas, já lavei, e já fui fazer minha primeira comida, já sujei logo a panela. Eu procurei maneira de sujar a panela, que eu não ia devolver panela. Então, fiquei com as panelas. Ele também não falou para não usar. Passou 1 mês e eu feliz, né, com minhas panelas lá naquele armário. Passou 1 mês, meu marido falou assim: "Olha, ele falou que vem daqui 2 meses pegar a primeira prestação. Mas você guarda a primeira, porque ele vai vir buscar". Peguei a primeira parcela, coloquei na mesinha de cabeceira, assim, na gaveta. O homem não apareceu com 1 mês. No segundo mês, que era para ele pegar a primeira parcela, meu marido me deu a segunda parcela e falou: "Guarda aí que ele vem buscar". E passaram 3 meses, meu marido falou: "Toma aí a terceira parcela, porque ele vem buscar". Ó, o homem não veio, nem primeira, nem segunda, nem 3 meses, nada. Um dia eu estou no supermercado com meu marido, né, aí eu falei assim: "Meu bem, aquele homem ali não é o homem das panelas?", porque ele estava de moto, né, saindo do supermercado onde eu ia entrar. E na garupa da moto tinha um monte de panela, um caixote assim com os jogos de panelas lá. Aí meu marido olhou, é o homem das panelas. "Ô moço, vem cá". Aí chamou, ele olhou assim, apurou as vistas olhando pra gente. "O senhor não é o homem das panelas, que deixou as panelas lá em casa?". "Ah, moço, sou eu mesmo". Aí o homem: "Olha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter deixado as panelas lá na sua casa para sua esposa". Aí meu marido riu e falou: "Por quê?". "Porque depois que eu deixei as panelas, olha, eu prosperei. Logo naquele mês eu fiz um excelente negócio, comprei um terreno. Já comecei a construir. Troquei o carrinho de mão que eu vendia panela por uma moto. Agora eu vendo nessa moto nova que eu também comprei. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter deixado as panelas lá". É como se eu estou vendo aquele senhor agora. Aí meu marido falou assim: "Mas vai lá pagar suas parcelas, que já tem lá 3 meses guardado". Aí o homem falou assim: "Eu não quero parcela não, porque a melhor coisa que eu fiz na vida foi deixar as panelas lá para sua esposa, porque eu vi que ela queria as panelas, eu vi nos olhos dela". Aí meu marido falou assim: "Uai, o que que eu faço com o dinheiro?". "Ah, dá para ela também se você quiser". Montou na moto e foi embora. Meu marido saiu, enquanto ele montava na moto, meu marido falou: "É, moço, o senhor queria mesmo era dar as panelas".
e pronto. Claro, meu marido não me deu as parcelas, né, mas eu ganhei o jogo de panelas. Vê se não foi o universo que chegou e falou: "Toma, seu desejo já realizado". Eu já vi que você quer realizar uma coisa, você trabalha e consegue dinheiro e compra a coisa, né. Conforme for, você pode até ganhar, agora a pessoa empurrar uma coisa, falar que não quer e a pessoa chega e deixa lá. Depois de muitos anos, isso aí eu tinha 17 anos. 17 anos, com mais um que eu morei na fazenda, 18 anos eu tinha. Então você imagina, em 2012, isso foi em 1989, 1989 que isso aconteceu, 88 para 89. Em 2012, eu descobri a lei da atração. E no mesmo dia eu descobri o professor oculto, porque eu acordei de manhã, né, e estava sentada assim, peguei o computador, isso aí eu morava no Brasil, 2012 já estava no Portugal já, desde 2001. Então, eu acordei, peguei o computador e vi assim, ó, como manifestar tudo que você quer. Um vídeo de 24 minutos. Quando eu olho que eu vou assistir o vídeo, falando da lei da atração, eu falei: "Ah, por isso que eu criei as panelas, por isso que o universo chegou e entregou". Mas isso é uma história para outro dia, porque foi nesse dia que eu conheci a ressonância harmônica. Agora você imagina, se eu sou desse jeito, o que que a ressonância não fez na minha vida, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa história. Você precisa desejar e acreditar que o que você quer vai ser seu. Depende muito da sua crença. Se você acredita que você vai conseguir o que você quer, né, por mais que seja difícil, por mais que tudo te mostre que você não vai conseguir, eu acreditava, um dia eu vou ter minhas panelas. E bastou mudar para a cidade, né, que logo passou um homem lá e deixou as panelas para mim de presente. Então o universo tem a maneira de entregar o que você quer, só que você precisa acreditar. Nos próximos vídeos que eu vou postar, eu vou falar muito sobre cocriação para você, tá bom? E vou dar dicas também, de acordo com minhas próprias experiências, tá certo? Inclusive, tem uma história fantástica também de como eu ganhei uma premiação em Londres. Como foi que eu conheci a premiação e como foi que eu falei, e em menos de 2 meses eu já estava lá, já era finalista, né? E venci a premiação. Foi uma coisa fantástica, tá bom? Então, no meu Instagram eu até mostro, né? Quem quiser ver lá, né, constatar o que eu estou falando, Adriana Estrela Oficial, tá bom? Aí você me encontra lá e acompanha para você ver que o que eu falo aqui, eu realizei e tem prova, não é? Isso é uma prova social minha mesma, de transformação. E a gente ajuda mais a pessoa quando a gente fez a própria transformação da nossa vida.